Considerada a mais antiga igreja remanescente de Cuiabá, com quase 300 anos, faz parte da história. É um dos marcos da fundação da cidade de Cuiabá. A igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito é uma igreja católica que fica localizada em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Um dos marcos de fundação da cidade de Cuiabá, tendo sido construída em arquitetura de terra em torno de 1730. Próximo às águas do córrego da Prainha, em cujas águas Miguel Sutil descobriu as minas de ouro que impulsionaria a colonização da região. Esse aqui é o altar-mor da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Como vocês podem ver, a Nossa Senhora tem um rosário de contas. Aqui se celebra semanalmente um terço para rezar em louvor da Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja aqui é a única igreja do século XVIII de Cuiabá. Ela é praticamente o berço de Cuiabá, ela surgiu junto com Cuiabá. Existiam 3 igrejas construídas depois da descoberta de Cuiabá, a fundação de Cuiabá. Era essa igreja, a igreja matriz e a igreja do Bom Despacho. As outras 2 foram destruídas e construída uma nova no século XX, e essa aqui se manteve. Se manteve porque ela é da Irmandade dos Negros. Essa era uma igreja construída e mantida pela Irmandade dos Negros, dos escravos negros, aqui da Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá. Ela é em louvor a Nossa Senhora do Rosário, e a capela ao lado é de São Benedito. Mas, ao longo da história, ela ficou conhecida mais como Igreja de São Benedito, apesar que a igreja é em louvor a Nossa Senhora do Rosário, porque São Benedito se tornou muito mais forte na devoção popular do que a própria Nossa Senhora do Rosário, principalmente porque a sociedade cuiabana é fundamentalmente formada pelos descendentes de negros. 60% a 70% da população de Cuiabá no século XVIII era formada de negros, africanos. Então, a cultura cuiabana e a história cuiabana tem muito da participação do elemento africano e da cultura africana como um todo. Então, esse templo, ela celebra a presença dos negros africanos na história de Mato Grosso. É desta igreja e da Associação e da Irmandade do Rosário que saiu o financiamento para as fugas de escravos nos quilombos, quilombo de Manso, quilombo de Mãe Bonifácia, aqui no Morro do Quilombo, toda essa região do entorno da igreja de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, todo esse entorno são quilombos urbanos, o bairro do Baú, Lixeira, Dom Aquino, Morro do Tambor, Araés, Morro do Quilombo, são áreas que têm ancestralidade negras. Então, praticamente, do córrego da Prainha para fora, era local de presença africana, fundamentalmente. E para dentro do Arco da Prainha, que é o espaço urbano antigo de Cuiabá, era a territorialidade dos brancos. Então, na sociedade colonial brasileira, é preciso reconhecer esse patrimônio histórico, que é muito importante para a história da África, para a história de Portugal, para a história do Brasil, porque foi a partir de irmandades como essa que surgiu o povo brasileiro, a sua cultura, a sua história, a sua religiosidade e a sua fé. A partir dessa presença, desse tempo, que é um patrimônio histórico, a gente celebra também toda a luta contra a escravidão, contra toda a luta nossa atual contra o racismo e, principalmente, da solidariedade e a ação social que todos nós temos que ter com o próprio, com os negros, com o próximo. E também representa algo sagrado, o poder do sagrado. Então, além da riqueza que existia das minas de ouro de Cuiabá, essa parte do sagrado também levava a ideia da riqueza que o ouro poderia trazer. O poder e o ouro e a glória estão sempre juntos. Aqui nós temos nesse altar 3 imaginárias importantes. Uma delas é conhecida São José de Botas. Esse São José ele usa uma bota exatamente porque ela era o santo dos bandeirantes. Os bandeirantes também usavam as botas altas. E em todas as bandeiras que vieram para Cuiabá, e aí Antônio Pires de Campos, Pascoal Moreira Cabral, lá atrás Manuel Bicudo de Campos, todos eles costumavam levar esse santo de devoção nas bandeiras para abençoar contra ataques de índios, contra as pragas, contra os naufrágios que poderiam acontecer. Do lado esquerdo aqui, nós temos a imagem de São Francisco. São Francisco é a congregação em que São Benedito participava. Então, há aqui uma referência a 2 divindades muito importantes para a Igreja Católica na época. São imagens em barroco,
tem um valor incalculável. Esse altar inteiro ele é tombado, e a igreja, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, portanto, qualquer tipo de crime que ocorra com essas imaginárias, ela é um crime federal. E lá, na principal, o altar, na imagem principal, nós temos a Nossa Senhora do Rosário. Esse conjunto aqui, ele representa a parte mais importante da religiosidade desta igreja, né, que é a devoção à Nossa Senhora do Rosário e às demais divindades que estão aqui. Afora isso, todo esse espaço, que é a nave central da igreja, ela é bem federal, patrimônio do povo brasileiro. Essa é a imagem mais importante desta igreja na devoção da Irmandade de São Benedito. Lógico que a Nossa Senhora do Rosário tem sua importância, mas essa imagem e a devoção a São Benedito, ela se tornou tão forte que hoje existem mais de 80 tipos de festas no Pantanal, que são de comunidades tradicionais ribeirinhas, em louvor a este santo, que começou aqui na década de 1720, 1730, com a construção dessa igreja. Então, hoje, o São Benedito é considerado um santo do Pantanal. E eu queria contar um aspecto importante da história deste santo. Este santo conta a história dele, de que ele, quando ele era padre, ele era um cozinheiro muito exímio, por isso que na festa do santo aqui tem muita comida e de graça, comida de qualidade, Maria Isabel, farofa de banana, comida bem nossa mesmo. Porque eles celebram a essa história do santo, que o santo, quando ele fazia comida, o que sobrava e alguma coisa a mais, ele apanhava, ele pegava e dava para as pessoas pobres, de preferência pessoas negras. Então, a partir dessa história, é que se constituiu dentro da Irmandade de São Benedito, que era dos negros escravos, toda uma rede de solidariedade entre os negros. Então, a partir dessa Irmandade, se apoiavam os quilombos, que tinha aqui no entorno de Cuiabá, Quilombo do Manso, o quilombo ali de Mãe Bonifácia, aqui, essa região Araésia, tudo quilombo urbano aqui, Lixeira, Baú, bairro Dom Aquino, esse entorno todo aqui é de descendência ancestrais africanos por tradição. Então, se fazia solidariedade para ajudar aqueles escravizados que passavam alguma dificuldade nesse Cuiabá colonial, fome, miséria, era compartilhado o pouco que se tinha desses negros com essas pessoas que mais precisavam. E até hoje, essa irmandade servia, naquela época, para auxiliar as fugas e a resistência contra a escravidão brasileira, o escravismo que existia em Cuiabá. Então, por trás de uma irmandade religiosa que celebrava a parte litúrgica do catolicismo português, existia toda uma estratégia de resistência negra. Por isso que esse santo é tão popular. 60% a 70% da população cuiabana, no século XVIII, quando Cuiabá foi fundada, era formada de negros. Negros africanos, vindo da África, do Congo, de Angola, de Guiné-Bissau. Né? Então, porque esses negros eram a mão de obra que construía Cuiabá. Não dá para contar a história de Cuiabá sem falar da presença e da importância dos negros na sua formação cultural, na sua fé, na sua culinária, no seu jeito de viver, no seu jeito de pensar o mundo. E tudo isso começa com este santo aqui. Eu considero essa igreja e essa divindade o berço de Cuiabá, aonde surgiu tudo. O umbigo do mundo cuiabano começa com este santo aqui, que é um santo negro.